o código de cuneiforme e o universo, a ontologia vibracional e a codificação da realidade na antiga Mesopotâmia. Imagine olhar para o céu noturno e não ver apenas pontos de luz aleatórios, mas uma sentença escrita de forma deliberada por mãos divinas. Para os antigos mesopotâmios, o universo não era um conjunto de leis físicas cegas, mas uma gigantesca tabuleta de argila onde cada movimento dos astros era um caractere gravado. A pergunta central que guia esta investigação é como uma civilização de 5.000 anos atrás conseguiu conceber a escrita não apenas como registro, mas como a própria estrutura fundamental da existência. Neste encontro, vamos explorar a tecnologia da argila, a matemática sagrada que codificava o nome dos deuses e como a inteligência artificial moderna está finalmente decifrando os segredos que ficaram enterrados por milênios. Primeiro, entenderemos a origem física dessa escrita. Depois, mergulharemos na gramática do céu e na matemática sexagesimal. Por fim, veremos como esse código antigo ainda dita o ritmo do nosso tempo atual. A civilização mesopotâmica floresceu nas planícies férteis entre os rios Tigre e Eufrates, em regiões que hoje pertencem ao Iraque, Síria, Turquia e Irã. Foi nesse cenário que, por volta do final do quarto milênio a.C., os sumérios criaram os primeiros registros escritos conhecidos pela humanidade. Tudo começou com pequenas fichas de argila tridimensionais usadas para contabilidade básica. Com o tempo, essa necessidade administrativa evoluiu para o sistema pictográfico conhecido como proto-cuneiforme. Era o nascimento de uma tecnologia revolucionária que mudaria a percepção humana sobre o tempo e o espaço. Os escribas daquela época utilizaram um estilete de junco cortado em formato de cunha para fazer incisões em tabuletas de argila úmida. Após a gravação, o material era seco ao solo ou cozido em fornos, o que garantiu que centenas de milhares de documentos sobrevivessem por milênios. O que começou como uma ferramenta simples para registrar rações de cerveja e a circulação de rebanhos transformou-se em um sistema complexo de sílabas e símbolos. Esse sistema era capaz de expressar as mais profundas abstrações metafísicas da mente humana. Podemos visualizar esse início ao imaginar uma antiga tabuleta administrativa suméria de argila crua, datada de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Ela é dividida em caixas quadradas que exibem desenhos de vasos de cerveja ao lado de marcas circulares e semicirculares. Essas marcas representavam quantidades numéricas precisas, mostrando que a escrita e o cálculo nasceram como irmãos gêmeos na história da humanidade. A evolução da escrita na Mesopotâmia seguiu uma sequência temporal de transformações técnicas e teológicas. No final do quarto milênio a.C., por volta do ano 3500, surgiram os primeiros registros contábeis simplificados. Em 3200 a.C., o sistema se consolidou na região de Uruk para gerenciar os grandes templos. Já por volta de 2900 a.C., as representações visuais naturais foram abandonadas. Em seu lugar, surgiram traços geométricos abstratos em forma de cunha que definem o cuneiforme propriamente dito. A sofisticação aumentou com o passar dos séculos. Por volta de 2600 a.C., os escribas da cidade de Kish começaram a aplicar pigmentos minerais coloridos nas fendas das tabuletas para destacar caracteres sagrados. Durante o período da dinastia babilônica antiga, entre os anos 2000 e 1600 a.C., o sistema numérico de base 60 foi formalizado. Foi nessa época que surgiram os primeiros dicionários bilíngues entre as línguas Suméria e Acádia, além das primeiras compilações de presságios vindos das estrelas. Grandes monarcas usaram essa tecnologia para imortalizar seu poder. Em 1753 a.C., o rei Hammurabi de Babilônia mandou esculpir sua famosa estela de leis em basalto. Ele utilizou um estilo de escrita deliberadamente arcaico para mostrar que sua autoridade vinha de tempos imemoriais. Séculos depois, em 717 a.C., o rei assírio Sargão II fundou uma nova capital e vinculou o tamanho das muralhas de proteção ao valor numérico do seu próprio nome. A história do cuneiforme também é marcada por dramas familiares e grandes bibliotecas. No ano 684 a.C., o rei Senaqueribe alterou a linha de sucessão do império, gerando disputas políticas intensas registradas em cartas oficiais. No século 7 a.C., o rei Assurbanipal reuniu em Nínive uma das maiores bibliotecas do mundo antigo. Ele padronizou tratados de exorcismo e cópias do Épico da Criação. O cuneiforme só entrou em sua fase terminal após séculos de convivência com o alfabeto aramaico, com a última tabuleta astronômica conhecida sendo registrada no ano 79 ou 80 d.C. A estrutura do universo mesopotâmico dependia de uma rede de agentes humanos e divinos. Ex-eruditos como Assurbanipal dominavam a escrita complexa e se orgulhavam de compreender textos escritos antes mesmo do dilúvio universal.
No plano divino, a transição do poder administrativo para o metafísico é clara na evolução dos deuses da escrita. Originalmente, a deusa suméria Nisabar era patrona da contabilidade e do registro agrícola. Ela era uma divindade ligada à terra e à colheita, representada por uma espiga de trigo. Com a ascensão do Império Babilônico, as funções de escrita foram transferidas para o deus Nabu, filho de Marduk. Nabu deixou de ser um mero secretário para se tornar o corregente do universo. Ele era o responsável por moldar ativamente o destino das nações e a duração da vida humana ao escrever a chamada Tabuleta dos Destinos. Enquanto Nisaba usava um estilete simples, Nabu era representado com um estilete sobre uma tabuleta sagrada, montado sobre o dragão serpenteante conhecido como Mushuchu. Para os escribas babilônios, o firmamento era compreendido como a escrita do céu. O termo usado era Shitier-Heshame. Os dicionários da época indicam que o símbolo para estrela possuía um triplo significado. Ele representava simultaneamente a palavra estrela, a palavra inscrição e a palavra escrita. Olhar para o céu era, portanto, ver uma gigantesca tabuleta cósmica onde as estrelas eram os caracteres gravados pelos deuses. O astrólogo atuava como um tradutor encarregado de decifrar essas mensagens para prever invasões ou pragas. Esse modelo baseava-se em um princípio fundamental. Na filosofia mesopotâmica, um objeto só passava a existir de fato quando recebia um nome pronunciado e gravado. O épico da criação, chamado Numa Elish, detalha que antes da ordenação do cosmos, a matéria era um caos indiferenciado porque nada possuía nome ou destino. O ato de criação foi, essencialmente, um ato de nomeação. A escrita cuneiforme era vista como a fixação física desse som ordinal criador. Cada caractere gravado exercia um peso vibratório sobre a matéria. A relação entre linguagem e realidade era mediada pela matemática. O sistema de numeração babilônico utilizava a base 60, o que permitia cálculos sofisticados de frações e posições planetárias. Os matemáticos da época já realizavam aproximações complexas como a da raiz quadrada de 2. Em uma famosa tabuleta, eles chegaram a um valor com precisão extraordinária de 5 casas decimais. O cálculo era feito somando 1 mais 24 sobre 60, mais 51 sobre 3.600, mais 10 sobre 216.000. Essa precisão transbordava para o plano teológico através de um sistema de criptografia numérica. Cada divindade era associada a um número específico que definia sua posição na hierarquia cósmica. O Deus Supremo Nu era representado pelo número 60, Enlil, o Senhor do Vento, pelo número 50, Ea, o Deus da Sabedoria, pelo 40. O Deus Lunar Sin era o 30, enquanto o Deus Solar Shamash era o 20. A deusa Ishtar era associada ao 15 e o Deus Marduk ao número 10. Esse misticismo numérico permitiu o surgimento de uma forma de gematria muito antes dos sistemas gregos ou hebreus. O exemplo mais famoso é o do imperador Sargão II. Ele registrou que a muralha de sua cidade tinha exatamente 16.283 cúbitos. Esse número não era aleatório, mas correspondia ao valor numérico de seu próprio nome. Embora o cálculo exato ainda seja debatido, acredita-se que a pronúncia dos caracteres numéricos emulava o som do nome do rei em acádio. É importante separar os fatos históricos das especulações. É um fato comprovado que os astrônomos mesopotâmios registraram dados celestes de forma contínua por mais de 700 anos. Este é o projeto de pesquisa empírica mais duradouro da história humana. Também é fato que eles usavam números para substituir nomes de deuses em rituais. Por outro lado, ainda existe debate sobre a função real de códigos como o de Hammurabi. Muitos pesquisadores acreditam que a estela era mais uma peça de propaganda do que um manual de leis usado em tribunais no dia a dia. Outro erro comum era achar que o cuneiforme era um alfabeto. Na verdade, era um sistema muito mais complexo, onde um único sinal podia representar uma palavra inteira, uma sílaba sonora ou apenas uma classificação silenciosa. Além disso, não devemos olhar para a ciência deles com os olhos de hoje. Para um babilônio, a astronomia matemática e a astrologia mística eram a mesma coisa. Eles não buscavam leis mecânicas, mas sim entender a vontade viva dos deuses que moviam as estrelas. O legado da Mesopotâmia continua vivo em nosso cotidiano. A divisão das horas em 60 minutos e do círculo em 360 graus vem diretamente do sistema sexagesimal do Eufrates. Hoje, a assiriologia vive uma revolução com o uso de inteligência artificial. Plataformas digitais usam algoritmos para reconstruir virtualmente milhares de fragmentos de argila espalhados pelo mundo. Que antes levava décadas para ser traduzido manualmente, agora pode ser processado em meses. Apesar disso, grandes mistérios permanecem. Estima-se que existam mais de 500.000 tabuletas em museus, mas apenas 20% foram totalmente decifradas.
Existe uma vasta biblioteca de conhecimento antigo que ainda não foi explorada. Também não conhecemos os detalhes das tradições orais de cura e magia. Embora existam textos sobre exorcismos, as modulações de voz e os rituais práticos realizados ao lado dos doentes permanecem um segredo, pois o aspecto sonoro da magia babilônica raramente era escrito. O estudo da escrita cuneiforme revela que os antigos não viam a escrita como um simples acessório, mas como o código de programação do próprio mundo. Através da escrita celeste, a observação dos céus e a gravação da argila tornavam-se uma única ciência sagrada. Ao associar deuses a números e nomes à existência, os babilônios criaram uma realidade onde som, matéria e geometria operavam em harmonia. Milhares de anos depois, o uso de computadores para ler essas tabuletas fecha um ciclo, provando que o código cuneiforme ainda tem muito a nos dizer sobre os mistérios do pensamento humano. As fontes consultadas para esta síntese narrativa incluem periódicos acadêmicos de universidades renomadas como Chicago, Yale e Munique. Foram utilizados estudos sobre uranologia cuneiforme, registros das escarações de Nínive e documentação técnica sobre a biblioteca de Assurbanipal. A pesquisa também se baseou em artigos especializados sobre a aplicação de inteligência artificial na reconstrução de textos babilônicos e análises filológicas de tabuletas astronômicas e rituais de exorcismo.